Olha, para começar, vamos falar do ator Raul Gazola. Raul Gazola, ele voltou a relembrar sobre a tragédia do caso Daniela Pérez, atriz que foi morta brutalmente em 1992. Ele comentou sobre algumas características da assassina da atriz. Isso realmente chamou muita atenção, essa declaração que ele deu, né, Vastinho? Exatamente. Ele fala sobre o... Paula Tomás, né? Paula Tomás, exatamente. A Paula Tomás, que é a mulher que matou Daniela Pérez ao lado do marido dela, que era o Guilherme de Pádua, né? Isso lá em 1992. E aí o Gazola disse que, não satisfeita com a morte da filha da Glória Pérez, né, da escritora de novelas, ela ainda foi estudar na mesma escola que a Paula foi estudar na mesma escola que a Daniela Pérez e colocou a filha dela para fazer os mesmos passos da atriz que morreu, que foi assassinada por ela. Então colocou ela para fazer aula de teatro, aula de dança, sempre nos mesmos lugares que a Daniela Pérez tinha feito, né? O que o Raul Gazola fala que é coisa de psicopata, né? Que ainda fica seguindo os passos ali mesmo depois da morte. Ele relembrou a morte da ex-mulher durante uma participação dele no canal do YouTube ConnectCast. E na entrevista, o ator contou que também não superou a morte da atriz e, inclusive, que ele não é capaz de perdoar os assassinos dela. E a gente separou um trechinho dessa entrevista, dessa fala dele, né, pra gente conferir agora. Enfim, ela se formou em advocacia na faculdade da Dani, que ela matou, que foi a Cândido Mendes, né? Pegou a filha de 5 anos para fazer curso de atriz na Globo. Pôs para fazer aula de dança, onde a Dani fazia, que no Carlinhos Jesus, que era muito amigo da Dani, e o Carlinhos não sabia. Essa criança não tem culpa de nada, sim, claro, não estou querendo transferir, mas você vê como é que a psicopata é psicopata. Enfim, assassina é assassina e... Uma vez assassina, uma vez sempre assassina. Apesar da lei dizer que eles estão com a ficha limpa, são assassinos. Mas espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Ficha limpa ou pena cumprida? Tem diferença? Não, ficha limpa. Não, peraí. Ficha limpa é como se eu tivesse... Ficha limpa é como se eu tenho ficha limpa, eu sou réu primário se eu fizer alguma besteira. Eles também. Mas mesmo... É bastante forte essa declaração. Né? A gente chegou a contar isso sobre ela colocar a filha para estudar teatro. A gente chegou a falar aqui. E a gente, inclusive, falou isso que o Raul falou. A menina não tem culpa de nada, né? Se ela quer ser atriz, como tantas outras crianças querem seguir na televisão, ok, é um sonho de uma menina, não tem culpa. Agora, é realmente muito estranho isso, colocar nos lugares onde a Daniela estudou, onde a Daniela aprendeu a dançar ali, fez aulas de dança, né? Realmente deve ser muito difícil isso. Chega a ser assustador, né? Para a família, para as pessoas que sofrem até hoje com a morte dela. E nessa entrevista, ele também rebateu a afirmação de que o Guilherme de Pádua, né? E de que os dois tinham um caso extraconjugal, porque chegou a ser cogitado isso, ele disse que seria um crime passional, mas o Raul Gazola rebateu mais uma vez essa história, né, de que é mentira e que ficou provado que os dois nunca tiveram nada. É porque, teoricamente, que se ele falasse que era um crime passional, isso poderia até atenuar um pouco a pena, né? A pena, exatamente. E incrivelmente, no Brasil ainda é assim. Era uma estratégia, né? E aí, por fim, também... o Raul Gazola, nessa entrevista, falou sobre aquela que a gente também contou aqui, uma determinação da justiça de que o Guilherme e a Paula paguem uma indenização de R$480 mil à Glória Pérez. E aí ele disse, claro, que não existe dinheiro no mundo que pague uma lágrima do que os dois tenham sofrido e chorado, do que eles tenham passado, né? Esse negócio dela estudar, de seguir os passos, a Glória Pérez chegou a comentar uma vez sobre isso, né? Sobre a Paula ter matriculado a filha no curso de teatro. E eu lembro que ela falou que era... Não sei se foi interessante a palavra, ou irônico, mas não dava para entender, né? Que agora a Paula queria que a filha fosse atriz, mas que a filha dela, que era atriz, tá morta agora, né? E ela se formou na faculdade de Direito quando ela ainda estava, né? Estava presa. Sim, exato. Terminou os estudos na cadeia. Terminou os estudos na cadeia. Aí ela saiu de lá, ela se casou, ela mudou de nome, né? Quer dizer, ela refez a vida completamente, porque a vida dela ainda podia ser refeita, né? Agora a vida que foi tirada por ela, essa não...
Não tem jeito. Olha, mas chega a ser uma situação... Imagina pro Raul observar tudo isso daí. E o Raul fala, né? Ele fala, eles cumpriram ali, ok, mas eu não vou perdoar, não tenho como perdoar, né? É muito difícil. É uma história realmente que ficou cravada na alma dele e de todos nós brasileiros. Ele fala que é imperdoável, né? Ele fala, o cara vai lá, dá 18 facadas na sua mulher e você vai perdoar, né? Dá 18, no caso dele, 18 facadas na minha mulher e eu vou perdoar? Eu não vou perdoar, não. Justiça é uma coisa, né? Justiça aqui é uma coisa, agora o perdão... Perdão é outra. Enfim, cada pessoa lida de uma forma.